por amor de mim, acha-la, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Agora vai comigo lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, que diz assim a palavra do Senhor: Deus manda Abraão sacrificar Isaque. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, filho meu. Assim caminharemos juntos. Aleluia. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para amolar ao seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse-me: eis-me aqui. Então disse: não te estendas as tuas mãos sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu o cordeiro atrás dele, travando pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e lhe ofereceu holocausto em lugar do seu filho. Grandioso Deus e poderoso e tremendo e eterno Pai, Jesus Santo, Jesus grandioso, ó Deus tremendo, queremos, ó Deus querido e Deus amado, te agradecer essa grande, rica e oportunidade, Senhor, a qual, meu Deus querido, a qual, ó Deus Santo, o Senhor, meu Deus, está nos dando mais uma vez, ó Pai, para poder, meu Deus, ó Pai, escutar, meu Deus, ó Pai, a tua santa e poderosa palavra, Senhor, a qual muitos, meu Deus, querem ter essa oportunidade, a qual nós estamos tendo, ó Pai, para poder louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Pai querido e Pai amado, a tua palavra aqui foi lida, Senhor, ó Deus Santo e Deus grandioso, ó Deus tremendo, e neste momento, Jesus querido, nós te pedimos, ó Deus Santo e Deus querido, que o teu Espírito Santo grandioso, seu Espírito Santo, ó Pai, fala
conosco, meu Deus, nesta noite, ó Pai. Não aquilo, ó Pai, que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo, ó Pai, que nós precisamos ouvir, ó Pai, para que nós endireitamos, ó Pai, nos teus caminhos, para que nós possamos fazer, meu Pai, aquilo que te agrada, aquilo, ó Deus, que nos faz, ó Deus, ó Pai, ter mais intimidade, ó Deus, com a tua presença. Desde já, ó Deus querido, em nome de Jesus Cristo, repreende, ó Deus, toda seta, ó Pai, de Satanás, todo roubador, meu Deus, de palavra, toda dispersação, meu Deus, de Satanás, que vem cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Abra, Deus, o nosso coração, e nosso entendimento, e fala conosco, ó Pai, no íntimo e no profundo, ó Pai. É o que te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus eterno! Igreja, se nós formos observar bem, Abraão foi um dos homens que mais passou por provas. Abraão foi um dos homens que mais foi provado por Deus, para ele ver o que Deus realmente queria saber dele. Aqui, meus irmãos, nós vemos que quando Abraão ele foi chamado por Deus, no capítulo 12, nós vamos ver que Abraão, quando Deus chama a Abraão, Deus chama Abraão pelo seu nome, que era Abrão. E quando Deus chama Abrão, ele dá uma tríplice ordem para Abrão: sai da tua parentela, sai da terra a qual tu estás e vai para onde eu te mostrar. Então nós vemos aqui que quando Deus chama o homem, Deus chama o homem porque ele já sabe que tem um projeto. Deus chama o homem porque ele sabe que este homem é capaz, que este homem tem algo para fazer na obra do Senhor. E aqui nós vemos que interessante aqui, quando Abraão ele escuta a voz do Senhor, ele vai ver que Deus fala para ele três coisas: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra a qual te mostrarei. O interessante é que quando Deus chama o homem, ele chama o homem e quer tirar o homem da sua vida de comodismo. Quando Deus chama o homem, ele chama o homem para sair da qual o lugar que ele se encontra. Quando Deus ele chama o homem, ele quer que o homem tenha uma transformação de vida. Quando Deus ele chama o homem, quando Deus chamou Abraão, Deus queria mudar a vida de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus queria mudar a história de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, é porque Deus tinha um projeto na vida de Abraão. E nós vemos aqui no capítulo 12 que quando Deus chama Abraão, ele não somente chama, mas ele também faz promessas para Abraão. Aleluia! E quando Deus chama a Abraão, nós entendemos, falamos assim, mas Abraão era diferente de nós, mas não. Abraão ele tinha as mesmas dificuldades que eu e você, nós temos no dia a dia. Se nós formos notar hoje em dia, quem que Deus chama falando, sai da sua casa e vai para um lugar que eu te mostrar? Se formos observarmos bem, quem fazeria isso hoje em dia? Então, por isso nós vemos que Abraão, pela fé, ele escutou a voz do Senhor, porque ele não sabia quem era este Deus ainda, mas mesmo assim, ele escutou a voz de Deus e queria ter a vida transformada. Aleluia! Mas como assim? Tem muita pessoa que quer ter a vida transformada, mas não quer pagar o preço. Tem muita pessoa que quer ter a vida renovada pelo Senhor, mas não quer jejuar, mas não quer santificar, mas não quer orar. Se não orar, não tem como se aproximar de Deus. Se não santificar, não tem como ter mais
mais força para buscar ao Senhor Jesus Cristo. Não é por isso que quando Deus chama, Deus tira Abraão de onde ele se encontra. Deus queria fazer algo na vida de Abraão, mas ele tinha que sair do lugar que ele estava. A Bíblia vai continuar dizendo que Abraão, ele escuta a voz do Senhor e vai peregrinando nas terras. A Bíblia vai dizer que nós vemos que Deus, ele chamou a Abraão, mas Abraão, nós vemos, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele levou consigo o seu sobrinho. Quantas das vezes Deus chama o homem e Deus chama a mulher? E quantas das vezes Deus quer mudar a vida do homem, mudar a vida da mulher? Mas o homem e a mulher, em vez de deixar, em vez de largar, abandonar e escutar a voz do Senhor, quer carregar consigo a bagagem do passado, quer carregar consigo as coisas que outrora estava com ele lá atrás. A Bíblia vai dizer, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 2, 5, 17, se eu não me engano, se uma pessoa está em Cristo, nova criatura é. Se a pessoa está em Cristo, os pensamentos dela têm que ser diferenciados. Aleluia, Deus. As atitudes dela têm que ser diferenciadas. O agir dela tem que ser diferenciado. Não tem como a pessoa dizer que está andando no caminho do Senhor, que está andando com Deus, e está com as práticas do mundo. Não tem como eu dizer que estou na presença do Senhor, se dentro da igreja eu sou um, mas na rua eu sou outra pessoa. Se dentro da igreja eu sou um, mas dentro do lar eu sou outra pessoa. Mas como assim, irmão Jefferson? Eu estou com Deus sim, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. A própria Bíblia vai dizer, Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 15, versículo 8, o povo me honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe da minha presença. Não significa que quem prega muito está com o Senhor. Não significa que quem louva muito está com o Senhor. Não significa que quem glorifica muito está na presença do Senhor. Quantos glorificam? Quantos pulam? Mas quando está fora da igreja, mas quando está fora da casa de Deus, aqui mesmo foi lido pela irmã Vilma. É interessante como que Deus fala mesmo. Ai das pessoas que vêm os escândalos. Ai das pessoas que viam os escândalos, e muitos não dão credibilidade para isso. Acha que é crente, mas pode fazer o que quiser. Acha que é crente e pode ter as atitudes que quiser. Pode. Pode ter as atitudes que quiser, mas naquele grande dia, Jesus Cristo vai cobrar. Muitas das pessoas não sabem a responsabilidade que quer dizer a pessoa ser cristão. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Se fosse de qualquer jeito e de qualquer maneira, Deus não falava. Sem a santificação, ninguém verá o Pai. Aleluia, Deus! Se fosse de qualquer jeito, se fosse de qualquer maneira, Deus não tinha falado isso. Maravilha, Deus. Não foi fácil aqui para Abraão deixar a sua parentela. Não foi fácil aqui para Abraão deixar a sua cultura. Mas aqui nós vemos o interessante que quando ele deixa a sua cultura, que quando ele deixa a sua parentela, que quando ele deixa a sua casa, ele sabia que a vida dele tinha que ser transformada, que ele tinha que escutar a voz
que nós temos escutado a voz de Deus? Será que nós temos feito algo de agradável a Deus? Será que nós temos tido crente, cristão, servos do Senhor, somente aqui dentro ou lá fora também? Será que as nossas atitudes têm sido a mesma? Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Porque muitas pessoas acham que é só dizer aleluia e glória a Deus, carregar uma Bíblia e acha que já está salvo. Mas Jesus Cristo mesmo fala conosco em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25, que aquele que não carregar a sua cruz não é digno de mim. Nós temos que carregar nossa cruz no dia a dia. Nós temos que renunciar aos prazeres da carne. Nós temos que passar pela luta dando glória a Deus. A Bíblia vai dizer que os frutos do Espírito é amor, caridade, gozo, compaixão. Será que nós temos tido isso? Humildade. Será que nós temos tido isso nós como os cristãos? Ou talvez nós erramos por qualquer coisa, ou talvez nós perdemos a nossa bênção por qualquer coisa. Porque a Bíblia mesmo vai dizer que quando o Espírito Santo ele está na casa, a vida é transformada. Aleluia. João 8, capítulo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas espera aí. Se eu tenho as mesmas na atitude, então quer dizer que a verdade, eu não conheci ela ainda. Porque se eu tivesse conhecido, ela tinha me libertado. Aleluia. Jesus Cristo mesmo vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quer dizer que quando a pessoa tem um compromisso com Deus, que quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus Cristo, a vida dela é transformada. Não vai ter luta? Vai ter perseguição? Vai, mas não foi fácil para Abraão, mas ele escutou a voz do Senhor e prosseguiu no caminho de Deus. Aleluia! Aqui a Bíblia vai continuar dizendo que quando Abraão ele foi diante do Senhor, ele cresceu muito, porque a Bíblia de Deus falou com ele que ele ia ser abençoado, mas também Ló, como estava com ele, Ló também era abençoado. Mas aqui nós vamos ver que quando Abraão cresceu muito, também cresceu muito o seu sobrinho. E nós vemos que Deus ele tinha uma aliança com Abraão. E Deus viu que Ló ele estava atrapalhando concretizar aquilo que Deus tinha planejado para Abraão. Então Deus o que decide? Deus ele decide colocar contenda entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. Então Abraão decide separar do seu sobrinho. Então Abraão decidiu se separar do seu sobrinho, porque ele viu que não era bom os trabalhadores deles ficar brigando. Então Ló escolheu ir para a terra, ir para outra terra, e Abraão continuou ali. E nós vemos que Deus ele fala para Abraão logo em seguida. Nós vamos ver que Deus ele fala para Abraão levantar os seus olhos. E quando Deus fala para Abraão levantar os seus olhos, nós vamos ver que Abraão ficou triste por ter saído de perto do seu sobrinho. Então Deus manda ele levantar os seus olhos e faz uma promessa para ele, que ele seria pai de multidões. Então Abraão ele fica feliz, a qual Deus tinha feito esta promessa para ele. Com se passar do tempo, Abraão ele começa a ficar incomodado porque ele não tinha filhos.
Então novamente Deus aparece para ele e fala com ele que Deus ia abençoar Abraão e ia lhe dar filho. O que Abraão faz? Fica alegre novamente diante do Senhor. Abraão fica contente, mas a Bíblia vai dizer que Abraão, ele escuta a voz da sua esposa Sarai, porque Sarai também queria ter filhos, mas ela achava que devido à sua idade avançada, não ia conseguir ter filhos. Então vem o fruto do desespero. Então ela manda Abraão deitar com a sua serva Agar. E ali, se deitando com a sua serva Agar, Abraão, escutando a voz da sua esposa, nasce o filho. Mas que filho é esse? O filho do desespero. Quantas das vezes Deus tem feito uma promessa para mim, e Deus tem feito a promessa para você, mas quando Deus se cala um pouquinho, quando Deus se cala, é Deus preparando algo para nós. E muitas das vezes nós desesperamos, muitas das vezes nós não aguentamos as aflições, as lutas, muitas das vezes nós não conseguimos perseverar, e olhamos para a direita e para a esquerda e queremos desistir, e queremos largar tudo e abandonar tudo em qual o Deus tem colocado em nossas vidas. Aqui nós vemos que quando Abraão ele deita com Agar e tem o filho Ismael, o fruto do desespero, nós vemos aqui que Deus fica um bom tempo, 13 anos em silêncio com Abraão. Por quê? Porque Abraão ele não tinha escutado a voz do Senhor, ele não tinha perseverado naquilo que Deus tinha falado com ele, ele não tinha dado ouvidos à voz do Senhor e escutou a voz do desespero e cometeu o que cometeu. A Bíblia vai continuar dizendo no capítulo 17 que Deus novamente aparece para Abraão. E quando Deus aparece para Abraão, Deus fala com ele: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Quando Deus fala anda em minha presença e ser perfeito, porque Deus não quer que nós andamos dispersos na presença do Senhor, porque Deus não quer que nós andamos dispersos com as coisas deste mundo. Mas se nós vamos perceber no século 21 a qual nós estamos, nós vamos ver que cada vez mais e mais está difícil para a pessoa orar mais diante do Senhor. Cada vez mais e mais está difícil a pessoa dedicar o seu tempo à oração. Está cada vez mais e mais está difícil para a pessoa poder fazer leitura da palavra. Está cada vez mais e mais para a pessoa poder orar e santificar mais na presença do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia mesmo vai dizer que naqueles tempos serão muito difíceis. Por isso que Jesus Cristo, Ele está cada vez mais e mais abreviando os dias para aqueles que se escolhidos não perderem a sua salvação. A Bíblia vai dizer que Abraão ele fica contente, porque Deus fala com ele novamente. Só que quando Deus fala com ele novamente, Deus não somente fala com ele, Deus também muda o nome dele, de Abrão para Abraão. Por isso que Deus fala, anda em minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. É assim que Deus requer de mim, é assim que Deus requer de você, que nós temos que ser mudados na presença do Senhor, que nós temos cada dia mais e mais buscarmos
o nosso alvo, mas que alvo é esse? É Jesus Cristo. Nós sabemos que o inimigo, ele está furioso porque ele pecou uma vez só e foi expulso dos céus. E nós muitas das vezes pecamos várias vezes e Deus nos perdoa. Por isso que Satanás, ele luta de dia e de noite para nos afastar da presença do Senhor, mas para que nós possamos continuarmos fiéis na presença do Senhor, nós temos que cada dia mais e mais dedicarmos o nosso tempo na presença do Senhor. Se nós orarmos 10 minutos, nós temos que procurar orar 15, depois orar 20 e cada vez mais e mais se aproximar mais do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos vendo, porque os verdadeiros profetas, os verdadeiros cristãos, hoje em dia, no século 21, está escasso. Quantas pessoas que diz ser cristãos, no meu serviço mesmo tem até pessoa que fala que é evangélica e bebe cerveja de ficar tonto. Eu fico até triste quando a pessoa fala que é evangélica. A pessoa fala, não tem nada a ver, Deus não proíbe. E a pessoa fala na convicção que quando Jesus Cristo voltar, ele vai subir. É porque a pessoa entendeu que Deus só quer o coração. Quando as pessoas entendem que Deus só quer o coração e Deus não é cardiologista que quer o seu coração, Deus quer o por dentro e por fora da pessoa. Não é à toa que Deus fala que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quando se fala em espírito e em verdade, é de dentro para fora, tudo é mudado. Não tem como a pessoa falar que foi transformado, mas continua fazendo outras coisas, outras atitudes. Deus nos requer, Deus quer a igreja por completo, Deus quer a igreja por inteiro, e muitas das vezes nós entregamos somente um pouquinho para Deus, nós entregamos somente um tiquinho para Deus, e Deus tem saudade das orações, e Deus tem saudade do verdadeiro arrependimento, e Deus tem saudade das lágrimas de madrugada, e Deus tem saudade da pessoa quando estudava, ficava feliz na presença. Mas nós estamos olhando que hoje em dia várias coisas têm tirado a atenção do povo, várias coisas têm afastado o povo da presença do Senhor, e o povo está desligado, e o povo está dormindo na presença do Senhor, e acha que Deus está agradando, acha que Deus está próximo. A pessoa já se encontra no comodismo. E no capítulo 22, a qual nós lemos, nós vimos que Abraão, ele estava feliz por Deus ter dado, por Deus ter lhe concedido aquilo tanto que ele queria, aquilo tanto que ele almejava, que era seu filho Isaque. E ali nós vimos que Deus, ele pede a Abraão para poder levar o seu filho como sacrifício. Deus pede para Abraão, para ele ver se Abraão escutava realmente a voz de Deus. Deus queria saber de Abraão quem era a sua prioridade. Deus queria saber se Abraão verdadeiramente, depois que recebeu a sua bênção, continuou a mesma pessoa ou mudou. Aleluia. Deus queria saber se Abraão, depois da bênção que ele recebeu, se ele continuou o mesmo, ou se ele foi mudado depois que ele recebeu a sua bênção. E aqui nós vemos que quando Abraão, ele sobe para poder sacrificar o seu filho, para poder escutar a voz do Senhor, é interessante que a Bíblia vai dizer que Abraão, ele arruma o altar antes de colocar o sacrifício. A Bíblia mesmo é clara, igreja, não tem como. Se nós queremos subir aos céus, se nós queremos ter um encontro com Jesus Cristo, não tem jeito, o único caminho é este. O caminho é estreito mesmo.
O caminho é este mesmo a qual Jesus Cristo falou. Aleluia. Sem a santificação não tem jeito. Sem a renúncia não tem jeito. Se mudar as atitudes não tem jeito. Se mudar as amizades não tem jeito. Se mudar o comportamento não tem jeito. O que vai adiantar? Jesus Cristo mesmo vai dizer: ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Meu Deus, misericórdia. O que adianta? É melhor, igreja, nós renunciar a várias coisas. É melhor nós deixarmos várias coisas. É melhor nós abandonarmos as coisas e as paixões deste mundo para fazer a obra do Senhor, para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Mas não é cumprir o ID do Senhor por obrigação, não é cumprir o ID do Senhor pelo ego, não é cumprir o ID do Senhor para ser visto por ninguém, porque Jesus Cristo mesmo vai dizer, naquele grande dia, Jesus Cristo: eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz tudo aquilo que o Senhor pediu, mas tinha mágoa no seu coração, mas tinha rancor do seu vizinho, da sua vizinha, mas tinha algo preso no seu coração. Quantas pessoas querem estar na presença do Senhor, mas não querem largar, não querem estar 100% na presença do Senhor, não querem verdadeiramente rasgar o seu coração para o Senhor. Porque na igreja, se nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos perder o nosso tempo. Aleluia. Porque Jesus Cristo, a qualquer momento, a qualquer hora, Ele vai vir. Glória a Deus. Pensou Ele estando vindo quando nós estivemos em casa? Pensou quando Jesus Cristo vir, quando nós estivermos na rua, no nosso emprego, ou longe da igreja? Porque muitas das vezes, dentro da igreja somos um, mas longe da igreja. Pensou se Jesus volta neste momento? Pensou? Nós temos que refletir. Muitas das vezes nós passamos por luta, por perseguição. É melhor ficar calado, é melhor escutar calado, do que a pessoa falar tudo aquilo que ela quer falar. Na hora que ela acabar de falar, Jesus volta. Pronto, ficou. Não perseverou. Então a pessoa não sabe o momento a qual Jesus Cristo vai vir. Nós não sabemos o momento a qual Jesus Cristo vai vir. A Bíblia mesmo vai dizer que nos tempos de Noé, todos estavam felizes, divertindo, como se nada tivesse acontecido. De repente, veio de novo. Depois, Noé, já passou. Meu Deus, misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Não é melhor agora nós renunciarmos os prazeres da carne? Renunciar o ego. Oh, glória. A Bíblia mesmo vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tem pessoa que para se humilhar é difícil, né? Tem pessoas que não se humilham de jeito nenhum. Mas a Bíblia mesmo vai dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, que nós possamos, glória a Jesus, glória a Deus, Deus maravilhoso, glória a Deus. Que nós possamos cada dia mais, por mais que venham as lutas, as dificuldades, antes de nós termos qualquer atitude, antes de nós falarmos qualquer coisa, que nós possamos lembrar da aliança e do compromisso que nós fizemos.
Aleluia. Porque vai ser cobrado de nós naquele grande dia. Além de Deus requerer tudo aquilo que nós fizemos, Deus vai cobrar também se nós escandalizamos o nome de Jesus Cristo. Porque muitas das vezes tem pessoas que não estão nem aí, escandalizam o nome mesmo, falam, problema, a pessoa não quer ir mesmo para a igreja, o problema é dela. Não. Nós como igreja, nós temos que vigiar a todo momento. Porque se a pessoa olhar nas nossas atitudes e não se espelhar, e não ter vontade de ir para a igreja, e não ter a vontade de ter esse mesmo Jesus Cristo, tem algo de errado. Tem algo de errado, porque a pessoa tem que olhar para nós e nos espelhar em nós e ter a vida transformada através de Jesus Cristo, que mudou a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. O Espírito Santo de Deus possa continuar falando com a igreja e que nós possamos pegar essa palavra e praticar a palavra, não somente ficar no ouvir. Porque Jesus Cristo quer que nós não somente ouvimos, Jesus Cristo quer que nós ouvimos e praticantes, e sermos praticantes da palavra. Amém? Glória a Deus, aleluias.